Eu vi uma palestra no SXSW esse ano em Austin. Pode ser bom. Que é um festival que também fala de tecnologia, né? E eles estavam falando sobre profissões que vão acabar. E uma era dublador. Dublador. Porque tu não precisa mais de dublador. A gente acabou de ver. Tu pega o Brad Pitt, o original. Com a voz do Brad Pitt. E a voz do Brad Pitt vai estar em todas as línguas do mundo. Isso a gente até trouxe durante o Gaúcha Atualidade hoje, de que eleitoralmente é mais complicado. Quando a gente vai jogar para debate político, eleitoral é mais complicado. A legislação brasileira atual, que está prevista numa resolução do TSE, proíbe que um candidato faça isso hoje. Isso foi feito na Índia, na eleição da Índia, a gente contou isso mais cedo, em que há muitos dialetos e idiomas internos na Índia, e o candidato não fala todos esses dialetos e idiomas, mas quer todos esses eleitores para ele. Isso foi proibido? No Brasil, sim. Na Índia, não? Na Índia... Pela peculiaridade do país. Na Índia, teremos que checar. Não tem... A questão é que o Brasil, ela tem uma legislação que é de agora. Ano passado a gente não tinha inteligência artificial generativa como se tem hoje. Como se tem hoje. Ela já se transformou muito rapidamente. É uma legislação feita agora em 2024, que provavelmente em 2026 já vai ter que ser feita outra. E assim por diante. Mas porque, por exemplo, o Brasil não tem diferentes idiomas, mas tem sotaques, acentos. Então, daqui a pouco, um candidato, Luciano Potter, ele concorrendo a algo Brasil, ele pode fazer um acento de... Tá, o gaúcho já é dele, mas ele pode fazer um mineiro. Como que é o mineiro? Não, mais do que isso, uma eleição para governador do estado. As pessoas falam em Alegrete de uma maneira, em Erechim de outra maneira, na Serra de outra maneira, em Porto Alegre de outra maneira, no Bonfim de outra maneira, né? E aí tá ali o discurso. Isso é proibido. Hoje é proibido. Qualquer movimentação de voz mesmo que seja verdadeira e que seja falada. Até a gente teve uma especialista aqui no Gaúcha Atualidade, a doutora Franciele Campos, que é especialista em direito eleitoral. Algumas questões, como não se tem julgamento ainda, elas não estão bem definidas. Claro. Porque o juiz ele vai ter que analisar e dizer isso pode, isso não pode. Olha, uma imagem tá sintética... sempre atrasada, né? Porque a sociedade vai avançar. Não, e é isso aí mesmo, a lei é isso aí. Faz parte, o direito vem depois, né? Depois aconteceu tal coisa, o feminicídio é de agora. O nome feminicídio, a gente tratava tudo como um ajuste que existe que pode ser duvidoso, tá? Hoje existem aplicativos que corrigem o olhar. Tu não consegue se comunicar olhando para uma câmera diretamente sem ler. Um político, por exemplo. E ele faz o discurso dele lendo, o tempo todo olhando para baixo. Ele pode, com inteligência artificial, corrigir e modificar como se estivesse olhando. Isso é algo que não altera o conteúdo, mas tem uma inteligência artificial. Qual é a regra? Tudo que usa inteligência artificial tem que ter uma rotulagem. Tem que estar claro que foi utilizado. Foi utilizado inteligência. Agora... Criar um político, simular ele falando outra língua, mas, Lucas, não assim, pode. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? O santinho, a coisa mais clássica de uma eleição. O santinho, de alguma maneira, sempre sofreu um trabalho de inteligência artificial. O Photoshop é a cara da pessoa. Usava o Photoshop. Segue permitido. Sim, mas vamos então tentar diferenciar, tá? O que é a inteligência artificial na diferença de um Photoshop? A inteligência artificial... Ela fala positivamente nesse sentido, a especialista que a gente ouviu. Positivamente, que antes era preciso contratar uma grande agência, com uma grande equipe, de forma muito cara, e daí só os grandes candidatos dos grandes partidos tinham capacidade de fazer um bom santinho. Agora... Candidatos menores, com acesso à inteligência artificial, podem produzir bons santinhos com inteligência artificial. Isso tá tudo bem. Não, mas a diferença que o Potter fala, assim, antes, para fazer um santinho, precisava ir num estúdio, fazer uma foto, produzia, editava, manipulava. Ok. A inteligência artificial, ela pode criar uma imagem do zero a partir de comandos de texto. A foto do Papa, usando um casacão, é o maior exemplo disso. Que tá na tua palestra. Aquela foto não existe, o Papa nunca usou aquele material, provavelmente o Papa nunca esteve naquele local, então aquela imagem, ela foi criada basicamente a partir de comandos. Mas não dá pra... deepfake. Por exemplo, dizer que fazer um vídeo do candidato, como já teve lá do Dória, no meio de uma coisa... Eu peguei esses dias um corte de deepfake, é quando muda o que a pessoa tá falando, enfim, né? E o vídeo parece muito real. Do Pablo Marçal, que é candidato à prefeitura de São Paulo. Ele não estava falando aquilo. Ele tava falando, até era uma brincadeira. Ele estava dando uma entrevista e parecia que ele estava contando uma piada. Entende? Aí a modificação foi essa. Aparentemente inofensiva, digamos assim, né? Era muito mais uma brincadeira de edição. Mas os guris usaram como exemplo no Atualidade, a Andressa falou também, que
Drauzio Varela sugerindo medicamento, Paulo Oliveira sugerindo medicamento, que é aí que tá. E talvez isso nos faça inverter a lógica, que é um raciocínio, um pensamento que o jornalista já tem, que é, em vez da gente tomar tudo como verdade, a gente começar a tomar tudo como mentira. E aí, a partir daí, desconfiar. Então, quando tu recebe um vídeo, tu já não cair de cara, tu já... Opa, será que isso aqui é verdade? Mas aí, Kelly, aí a gente vai precisar de uma época de testes, né? Pra isso, né? Antes vou pegar eleições, né? Que a gente tá falando do tema de eleições, né? Antes eram textos escritos, né? As primeiras mentiras eram textos escritos. E ainda colam, ainda tem adesão. Ainda colam, exatamente. Como se fosse uma notícia, entre aspas, né? Tá todo mundo meio desconfiado já do texto da manchete, sabe? É muito fácil de falar assim. A gente sempre é preconceituoso com um tio ou uma tia, né? Tio, é mentira. Isso aí, né? Só que a gente tá noutra camada. Vocês conseguiram pegar alguma coisa da eleição atual? Alguma coisa maldosa? Conseguiram catar alguma coisa, achar alguma coisa? Não precisa falar o nome de candidato ou não. Que a gente assim, a gente apurou nos bastidores que tem processo sendo preparado nesse sentido. Não dá pra dizer mais do que isso nesse sentido. O candidato estaria preparando um vídeo que é falso do Luciano Potter, Entendi. tá? Mexendo em coisa de propina. Que não é, mas daí tem um vídeo, tu troca... Sabe que a Patrícia Campos Melo tem um livro muito bom, que eu recomendo sempre, tem que ser prioridade número 1, que é A Máquina do Ódio. E ela fala, inclusive, ela faz uma interpretação além de que o burburinho que isso causa não é alcançável na resposta. Então, o vídeo do Dória, o desmentido jamais chegará no alcance. Claro. Então, a gente vai ter que tentar saber como enfrentar isso, não pelo método tradicional, analógico, como eu digo, porque o desmentido já não alcança todo mundo. Então, o vídeo, o Papa, tá? O Papa com o casaco branquinho aquele, né? Tem gente que vai ter como verdade por mais que tu diga. A minha mãe me mandou no grupo do WhatsApp dizendo que ele se vestia melhor que eu. E eu falei assim, mãe, é mentira. É verdade. A foto é mentira. A foto é mentira. Não, e o contrário acontece, por ela exemplo, respondeu com um áudio dando risada. Até hoje eu não sei se ela acreditou em mim ou no Papa. Então... O vídeo do hino nacional cantado daquele jeito, né, com o Phyllis, eu achei que era inteligência artificial. Falei, não é possível que isso aconteceu. Eu juro, eu com essa cabeça de desconfiar sempre, né, porque a gente sabe como é que funciona a política. Falei, não, isso aqui é inteligência artificial. Depois é que eu fui saber que realmente tinha sido cantado daquele jeito. Mas é nesse nível de desconfiômetro que a gente vai ter. Isso ilustra uma situação, porque a gente tem a questão do hino, que foi uma repercussão nacional e que rapidamente se apura se é verdade ou não é. Tem outro caso, envolve o presidente, envolve o governador, prefeito de uma capital. A imprensa, ela tá em cima e ela vai minimizar esse impacto. Agora, Alegrete, Potter, quantos habitantes tem? Tenho 60 mil hoje. É uma cidade relativamente média. Vamos pegar até uma cidade... De 2, 3 mil habitantes. De 2, 3 mil habitantes que... 3 dias antes da eleição, alguém dispara um material completamente forjado, completamente absurdo, mas que tem adesão, que confirma algum viés. Para chegar em 3 mil pessoas hoje em dia... E que provavelmente a Rádio Gaúcha aqui em Porto Alegre, ela não vai receber a tempo de checar, de verificar, de desmentir. Nem a justiça, nem a imprensa local. Se tu enganar 200 pessoas numa eleição municipal do interior, tu pode reverter o resultado. Certamente. Pode mudar uma eleição. Gente, a eleição do governo do estado foi decidida por 2 mil... No segundo turno, quem foi possível foi 2 mil votos. Isso. Agora imagina uma cidade pequena, o efeito que pode ter isso. É educação, né? A arma é educação, é estar preparado para desconfiar. Inclusive, essa foi a nossa ideia ao produzir essa reportagem com esses exemplos e tratando com um pouco de humor, tudo isso. É uma espécie de pedagogia das deepfakes. Pedagogia de um novo mundo que é preciso desconfiar. Não tem jeito. Não dá pra só acreditar passivamente em conteúdo, mesmo que seja de áudio, mesmo que seja de vídeo, mesmo que seja a voz que tu conhece, que tu tem empatia. É que o viés de confirmação, quando a notícia te abraça, né? Quando o Inter ganha... E aí a gente acha que ele pode... chegou no G8, vai chegar no G6. A gente é iludido, a gente é facilmente iludido. E aí que tá o pulo do gato, né? Calma. Não tem certeza. Bueno, Lucas, Gabriel, graças.